Bem-vindos a mais um episódio 40 Pode Mais. Sincronizadas, hein? Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Pelo menos pra mim, muito interessante. Eu tenho certeza que pra vocês também vai ser. Necessário. A gente vai falar sobre cirurgia plástica, que não deu certo. Hoje eu vou me abrir e vou conversar com vocês aqui sobre um erro estético que aconteceu comigo. Vambora? Bora. Acho muito importante a gente trazer o assunto aqui no podcast, que é sobre não só procedimentos de harmonização, mas procedimentos estéticos em geral. Pessoas que têm um desfecho diferente daquilo que elas esperavam. Boa. Tá? E aqui eu quero trazer... Tem dois lados da história, né? Eu, como profissional da área da estética, eu tenho essa questão também, a responsabilidade do paciente e a responsabilidade do profissional, né? O profissional se capacitar, estar apto para fazer aquele procedimento que ele está vendendo, ofertando, né? E a responsabilidade do paciente em entender que por trás de um preço existe um valor. Então, algumas vezes eu me deparo com alguns comentários, assim, principalmente quando a pessoa vem da internet lá, do Instagram, e chama no WhatsApp. Quanto é que tá a aplicação do Botox? Aí tu dá o teu preço. E aí ela, pois é, mas eu fiz uma outra vez, um valor tava bem mais barato que esse. E aí eu fico me questionando, né? E, cara, tu tá procurando qualidade e segurança ou tu tá procurando preço? Porque a gente está falando de saúde estética. E ela vai atingir o teu físico. Caso alguma coisa dê errada, tu vai ficar com alguma consequência ali no teu corpo. Mas ela traz muita consequência para a saúde emocional. Aquele erro, aquele resultado diferente do esperado, ele pode te trazer uma consequência emocional muito grave. Porque a consequência física, muitas vezes, a maioria das vezes, tu consegue reverter. Né? Com uma série de associações de procedimentos, tu consegue talvez reverter ou amenizar, suavizar aquela consequência inestética que ficou. Mas, e a saúde emocional? E todo aquele trauma e complexo que gerou? Né? Então, assim, o paciente, qual é a parte dele sobre isso? E o profissional, qual é a parte dele? Sim, muito interessante isso. Porque, pensando aqui, a gente tem agora muito mais acesso a procedimentos estéticos, né? Muito. Poderia eu, fora da área, dizer que a gente tem uma popularização? Não seria essa palavra. Então, mas que agora ficou mais... acessível a informação do procedimento estético. E o procedimento em si. Sim, isso. Uhum. Por que ele ficou ou não, nem vamos falar nisso, mas ficou mais... popular, né? Ficou. A gente ficou mais, parece que é mais fácil, o mais acesso, comum, assim. Ficou mais acessível. Há 10 anos atrás a gente não tinha. Não, era a artista da Globo. Né? Então. E na contramão disso, ou junto com isso, veio também uma quantidade de profissionais jogando no mercado e a busca por novos clientes de diversas formas. Sim, né? A comercialização da coisa. Muito é pelo preço. E aí a gente fala, a pessoa busca por qualidade, ou então busca pelo preço. Mas é que vem tudo junto ali. E às vezes também eu penso, Gabi, porque tem muito de... Não é de diminuir. Como que eu podia pegar aqui uma palavra para que me fizesse entender? Tem muito de simplificar, talvez, o procedimento para a captação do cliente, o que faz agregar menos valor naquilo. Sim. Ou não? Aquele profissional lá que tem 5 especializações, que está apto, que faz... Ele meio que... Ele tem que surfar lá na onda se ele quiser a captação de cliente, porque ele está lutando contra alguém que tem uma, que talvez não esteja tão especializada, mas que está... vendendo claro, depende da tua ética, como que tu quer te posicionar, mas a coisa tá vindo forte, a gente tá falando de um tsunami na área estética. É o que eu falo, é uma enxurrada de informações e de tentações com promessas milagrosas,
como se tudo fosse muito fácil. Vem aqui que eu resolvo. Vem aqui que tu sai da maca, tu deita de um jeito e sai de outro. E aí aquele profissional que tem ética e que sabe que não é bem assim, que não é assim, ou ele se força a, como tu trouxe, surfar na onda da produção de conteúdo, do digital, de despertar o desejo, de trabalhar na dor do teu cliente, né, para que ele venha e compre de ti, ou tu te posiciona, mantém a tua ética, transmite isso através dos teus conteúdos e tu vai colher a médio e longo prazo. Sim. Enquanto os teus colegas, que às vezes não têm a capacitação, muito menos a conduta ética, né, estão lá faturando muito mais do que tu que tá ali mantendo a tua ética. Mas tu quer faturar a curto prazo e daqui a pouco se deparar com diversos problemas, processos judiciais até, ou tu quer fazer teu trabalho sério, deitar tua cabeça no travesseiro e plantando e colhendo lá na frente. Isso como profissional, né? E essas escolhas refletem tudo no que as mulheres, como maioria, né? A maioria são mulheres, tem de resultado naquilo que ela vai fazer. Pouco se fala no lado negativo. Não vende? Não vende. Não vende. Talvez eu não fosse fazer o procedimento com alguém que em 2 vídeos está mostrando, né? Uhum. Talvez eu também, se fosse o médico, não fizesse, não sei. Mas a gente pode se cercar mais, a gente pode falar mais que nem tudo são flores e que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imaginou. Porque nessa avalanche estética tem que ter uma brechinha pra gente falar do que não fica bom. Uhum. Claro, tem até agora a gente... os lábios são a luz, né? Eu acho que as mulheres estão perdendo um pouquinho a mão nesse negócio, e a gente tá falando aí, às vezes vê aqui ou ali procedimentos que o lábio ficou muito grande, que a mulher ficou deformada, mas ainda pouco. E tem aquela coisa que fica ruim, maior, não só do lábio. Tem uma cirurgia que não deu certo. Bom, essa semana, para contribuir aqui, para quem é meu seguidor, tem lá um relato que eu coloquei no feed, um vídeo bem diferente daquilo que eu costumo fazer, onde depois de 2 anos eu consegui falar sobre isso aqui que a gente está trazendo. Eu dei o meu depoimento lá de uma cirurgia plástica que eu fiz e que não deu certo, não. Sim. E que não é fácil de lidar com isso. Somo aqui a minha fala todas as mulheres que passaram por isso, e mais ainda as que possam se cercar de cuidados para que não venham a passar sobre isso. Procurei uma profissional. Para começar, já digo para vocês, quem não escutou lá o meu vídeo, foi minha 3ª cirurgia plástica. Eu já tenho mamoplastia e tenho abdominoplastia, que eu fiz há anos atrás. E eu lembro muito, Gabriela, olha que interessante isso, da minha médica. Eu fiz com a mesma médica, as duas. Na primeira consulta, foi a abdominoplastia que eu fiz primeiro. A gente sentou e teve uma longa conversa, e no final ela disse assim: eu preciso que tu reflita sobre o que eu vou te dizer agora. A gente vai trocar uma barriga caída por uma grande cicatriz. Excelente. Se pra ti tá tudo certo, não há mágica. Se pra ti tá tudo certo, eu vou amenizar a cicatriz, tu vai me trazer um biquíni, a gente vai ver qual é a curvatura que tu mais gosta, eu vou tentar deixar numa linha aqui, mas é uma troca que eu vou te dar. Ela te deu o poder de escolha naquele momento. E me botou os 2 pezinhos no chão e disse: a tua barriga vai ser chapada, mas tu vai ter um baita corte. E depois, quando eu busquei ela de novo, alguns anos depois, pra fazer a mamoplastia, foi de novo. O teu peito tá caído, tem sobra de pele, ok. Mas a gente vai ter uma mama recortada. Não te gera mais confiança, inclusive? Sim, gera um susto na hora, mas há uma reflexão tão grande pra tu tá segura naquilo que tu vai fazer. Daquele profissional que tu tá escolhendo. Tu tá preparada para ter tua mama caída porque ela está caída, né? Mas tu quer em busca de alguma coisa. E tu está preparada para ter uma mama com um corte, para ter uma nova, na auréola ali, que é a auréola que fala? É isso. Na auréola, tu tá preparada para isso?
A gente tem que refletir sobre, trazer o lado negativo na hora do positivo. Ou o episódio aquele. O episódio. Você está pronto para viver o que sonhou. Isso, ela me colocou com uma segurança que, ainda que não tivesse ficado tão bom quanto, eu tava ali assumindo o risco. Eu sabia que podia não dar certo, eu sabia que eu podia talvez não gostar tanto quanto, e por fim foi tudo ótimo, né? Nesse caso agora lá do vídeo que eu publiquei, foi uma platismoplastia, é esse o nome, né? Que é uma cirurgia plástica da minha papada, onde era uma das travas que eu tinha ainda com a minha aparência como produtora de conteúdo, assim, eu sempre ficava buscando ângulos para esconder aquela sobra de pele em função do efeito sanfona ao longo da vida, não adiantava a lipoaspiração, tinha que ser realmente recorte, e eu fui seduzida por um procedimento estético maravilhoso. A promessa lindo, milagrosa. Uma promessa milagrosa, um encantamento, desde a abordagem no WhatsApp, da forma de conduzir, da consulta. E nenhum momento da consulta, gente, foi falado 2 minutos sobre o resultado que poderia... do que eu esperava. Do que eu queria. Mas olha, assim, talvez eu não consiga. Eu esperava um pescoço curvo, lindo, todo justinho, sem nenhum tipo de cicatriz, mais do que 2 dedinhos, que foi o que me dito. E não aconteceu. E parece que vem também de novo de encontro com aquele episódio do Está Pronto para Viver o Seu Sonho. Quando a gente está realizando aquele desejo, aquela meta, aquele objetivo, sonho... Parece que a gente fica... Desculpa, mas parece que a gente fica burra. A gente se cega pra tudo o que... Dessa reflexão da parte... Tá, mas e o que pode acontecer de errado? Né? A gente só fica no sonho, no romantismo daquela coisa... vou fazer a minha cirurgia, vou ficar sem papada. E aí tu te colocou nessa situação. Me coloquei nessa situação. Me entreguei uma expectativa altíssima. Foi meses que antecederam uma viagem que era dos meus sonhos, meus 50 anos. Eu me preparei emocionalmente para resolver aquele problema que me incomodava, para viver um novo ciclo. E só quem vive sabe o tamanho da projeção que tu coloca. De novo, um episódio que a gente tem aí sobre mas foi estético, mas foi muito grande. É um trabalho que eu faço sempre para poder conviver com algo que deu errado. Sim. Hoje, para vocês terem uma ideia, antes eu tinha um jogo de câmeras quando eu fazia os meus vídeos para esconder aquele excesso de pele aqui, mas era algo natural da vida. Era uma queda de pele que aconteceria, que eu não precisaria justificar. Hoje eu tenho um jogo de câmera para esconder um erro que tá no meu rosto. Um erro de alguma coisa mal feita, de alguma coisa mal explicada, de uma busca equivocada minha, talvez. Eu ia trazer esse lado também. Eu que lute. Gente, eu que lute. Foi lá, fez preenchimento labial com alguém que não deu certo. E eu que lute. Mas tem processos judiciais para depois... Gente, tudo tem, mas a gente tá falando do imediatismo, é o meu agora. Faz 1 ano e meio, né? 6 meses depois que eu entendi que isso aqui realmente é assim que vai ficar, que eu luto contra um erro que talvez eu pudesse ter me cercado mais se eu tivesse tido informações de que a cicatriz não é bem assim, a gente tem um percentual. Por que os médicos, quando não é estético, falam sobre riscos, sobre possíveis... coisas que podem acontecer fora do... Sim. Porque é muito prático, né? Quando tu chega pra fazer uma coisa, olha, vai ficar bom, mas a gente tem uma chance disso aqui poder te dar essa sequela. Mas na cirurgia estética parece que isso não existe. É verdade, parece que a gente só colocação. fala com 100% da certeza de que tudo vai dar certo. 100%. E mais quando a gente tá falando de rosto, fica aqui uma reflexão minha e um pedido de cuidado. Quando a gente está falando de cirurgia estética em outras partes do corpo, não é menos importante, mas lidar com cicatrizes aonde o visual teu é lá quando tu vai tomar banho, quando tu tá sem roupa, são momentos esporádicos do dia, fica um pouco mais fácil de conviver, porque não tá evidente. Mas quando a gente tá falando do nosso rosto,
É o erro, a tua má escolha, a tua falta de informação batendo na tua cara, literalmente toda hora que tu projeta a tua imagem no espelho. Sim. É muito difícil. A gente há que ter muito mais cuidado com os procedimentos estéticos. Eu ainda vejo que a estética, ela tá sendo vendida como o mundo dos sonhos, quando na verdade envolve a questão de saúde física e mental. Porque se der certo, ainda assim a tua saúde física foi modificada. Tu tirou excesso de pele, tu injetou algo externo, tu fez um implante, o que for. Tu mexeu naquela naturalidade, naquela natureza fisiológica do teu corpo. Então, e se der certo, a parte emocional é só alegria, né? O tanto que faz bem a gente estar se sentindo bem, né? Mas quando dá algum erro, ou o mínimo que seja, tá, Leila? O mínimo que seja, incomoda. Claro. Incomoda demais. E aí tem uma linha muito tênue também entre as pessoas que ficam enxergando pelo em ovo, que às vezes é um detalhe mínimo, e a pessoa tem que entender que do outro lado existe um ser humano, não é uma máquina exata, não há uma exatidão, né, na habilidade humana. Mas também tem a questão de que o impacto emocional que gera na vida de uma pessoa é muito grande. E se isso não vier com a mesma força e velocidade que os procedimentos estéticos ganharam nos últimos anos, cada vez mais vai ter relatos de pessoas frustradas, mais processos judiciais acontecendo contra profissionais da área da saúde que colocam o caixa da sua empresa à frente de uma boa explicação e de talvez dizer um não para o paciente. Porque a gente, como profissional, se está atento, a gente consegue fazer uma leitura da expectativa do paciente. E é tua obrigação como agente de saúde trazer aquele paciente para a realidade, como a tua médica fez lá anos atrás, quando tu foi fazer abdominoplastia. Sim. Entende? Só que isso é feito dentro de consultório. E eu sou uma pessoa que defende muito que deveria existir mais conteúdos trazendo os riscos, a parte da sombra, né? Eu tenho um vídeo lá no meu perfil que fala justamente, começo mostrando antes e depois do labial, né? De um preenchimento labial, porque as pessoas vendem sozinho. Tu postou um antes e depois de lábio, meu Deus, eu preciso fazer o meu, ai que lindo, eu também quero. E aí eu começo com isso dizendo, olhar um antes e depois é tentador, né? É de se apaixonar e ficar olhando, mas não é assim que fica, as coisas não são assim. Eu falo que vem roxo, que no dia seguinte a tua boca tá toda... O produto tá se acomodando, então tá totalmente diferente daquela foto do pós-imediato. O pós-imediato é uma coisa. O processo é totalmente diferente. Sim. Então, as pessoas não trazem isso com medo de que não venda, mas se tu quer colher a longo prazo, falando do lado do profissional empresário, se tu quer vender a longo prazo, tu vai conseguir muito mais te posicionar, tendo a confiança das pessoas quando tu traz essas verdades. Sim. Tá? Mas no consultório é obrigação para um bom profissional da área da saúde. Sim. Na rede social, tudo bem, cada um vai na sua linha de trabalho, mas no consultório é obrigação. Ela deveria ter te dito. Sim. Olha, Leila. Ela poderia ter me dito. Ela deveria. Né? Vamos falar sobre a cicatriz, Leila? Isso aí. Vamos falar sobre... o tamanho, olha, ela pode ser 2 centímetros aqui embaixo, mas a gente pode ter que puxar um pouco mais para cá. A gente pode não conseguir subir toda a pele que tu precisa. As coisas podem... Ainda que não aconteça, sabe? Mas a pessoa tava ali preparada, não, mas ela tinha uma consciência de que o sonho não é tão encantado assim. E isso me frustrou e me gerou... um mal-estar, me gerou tristeza, me gerou trabalho para fazer em terapia, porque é muito complexo. É muito complexo, porque hoje, quando alguém das minhas relações ou que tá perto, que olha e pergunta, é um erro. Porque eu tenho uma costura mal feita, eu tenho uma prega aqui, eu tenho um ponto que se eu segurar aqui eu consigo... sentir. Então, é um erro de uma outra pessoa no meu rosto. Que eu tenho que... Aprende a viver e o problema é teu. Tu que lute agora. Né? Se a gente consegue, como sociedade, minimizar isso com trocas,
com falas, desvendando muitas coisas que ficam lá atrás. Por exemplo, eu não vou divulgar, né, a clínica nem a médica, porque isso é um processo judicial que corre, mas o meu antes e depois no Instagram da clínica tem Photoshop. Sim, meu Deus. Claro, aí a gente tá falando de uma falta de ética, né? Uhum. Mas tá lá. Tá lá vendendo sonhos, fazendo o papel dele. E aí, depois sonhos. do que aconteceu comigo, eu busquei muitas pessoas para fazer, que fizeram essa cirurgia de platismoplastia, para chamar, para ver se também ficou. E eu não consegui ter acesso, porque era sempre tudo bloqueadinho ali, sabe? Tudo bem, de novo, a gente tá falando de falta de ética. Mas com ética, eu tô trazendo esse assunto aqui pra gente poder falar. Porque uma coisa que aconteceu muito depois que passou o tempo pós-cirúrgico, que eu entendi que eu tava com esse problema, que eu me abri para algumas pessoas, eu ouvi assim, do tipo, essa cirurgia realmente é difícil o número de pessoas que dá errado. E de uma outra pessoa, se tu tivesse me falado, se tu tivesse me dado abertura antes, eu teria te alertado, mas é que tu tava tão emocionada em fazer aquilo, tu tava tão segura do que tu ia fazer, que não quis eu te falar. Uhum. Falemos. Exatamente. Sejamos as pessoas que num momento de tamanho entusiasmo, tu tá segura. Puxa pro chão. Tu já olhou outras mulheres que fizeram esse tipo de cirurgia e como fica? Tu já simulou, falando em preenchimento labial, se realmente aquele tamanho vai ficar bom pra ti? Claro, ainda tem reversão, né, no caso. Mas no meu, que é corte, se 2 pessoas tivessem me alertado, talvez tivessem me tirado daquele sonho ali. Uhum. E eu fiz esse papel já com uma pessoa que tava pensando em fazer. Falou, assim, não quero te frustrar, mas vai por esse caminho, pensa. E depois me agradeceu. Que bom, eu até mudei o profissional, eu fui atrás, eu consegui ver mais antes e depois dele aqui. Então, a gente tem que falar sobre a sombra também, né? Com certeza. É muito importante, muito, muito. E na cirurgia estética, meu Deus, a gente tá com urgência precisando. Exatamente. De trazer relatos também que não são o mundo encantado. E também interessante nisso, Gabi, porque eu, como produtora de conteúdo, fui seduzida por produção de conteúdo. Sim. Caiu no marketing do desejo. E talvez... Eu sempre tive muita ética no meu Instagram, comigo mesmo, compromisso de vida, assim. Costumo falar que as minhas comidas são bonitas desde que eu comecei a cozinhar o primeiro prato, não é porque tem uma câmera filmando. Uhum. Minha casa é cheirosa desde antes de existir Instagram, então Sim. eu tenho essa verdade comigo. Mas depois disso que aconteceu, eu acho que ficou muito mais forte o meu compromisso em passar ali o que realmente, de fato, é verdade, de fato existe, de fato acontece. Porque é muito complexo. É muito... A proporção que isso pode causar na vida de uma pessoa quando tu seduz ela a uma realidade para fazer algo, levando pra estética, a responsabilidade é muito grande. De tu vender um sonho e sabendo, porque o profissional sabe que tem a chance de não ser aquele sonho. Sim. E essa cirurgia, especificamente, o pós dela é bem delicado, né? Então, assim, envolve muito comprometimento do paciente, mas mesmo ele dando 100% dele e o profissional dando o seu 100%, ainda tem toda uma questão algo que a gente não tem controle, que é o metabolismo e a recuperação. Se ela tivesse me feito a pergunta que tu me fez no primeiro dia que eu sentei lá no teu consultório como teu paciente, me diz o que tu não quer. Uhum. Eu diria, eu não quero uma cicatriz grande, eu não quero ficar com a bolsa aqui. Mas então a gente vai ter que conversar, porque talvez eu não consiga... Uhum. Né? Sim. Então é isso, eu achei importante a gente pontuar isso, já tá lá, para quem não assistiu ainda, o meu vídeo, eu me abro, realmente foi a primeira vez que eu fiz algo assim tão íntimo para trazer ali, mas eu acho que
é muito necessário a gente falar sobre isso. É muito oportuno nessa crescente que vem os procedimentos estéticos, né? Isso aí. Falar do lado da sombra. O lado da sombra. O lado da gente trabalhar também com a possibilidade das coisas não saírem exatamente como a gente quer. Em virtude de metabolismo. E se achata na hora da consulta. Isso pode, isso não pode. Qual o risco. E tentar se cercar de tudo que a gente puder para conseguir. Fazer uma boa escolha. Uma escolha consciente. E tá preparado para que se algo não sair errado, a gente tenha leveza e força para ir em busca de refazer ou não, ou de conviver. Eu quero finalizar te dando parabéns. Porque nessa nossa jornada... eu sei o quanto pra ti, em alguns momentos no início, era difícil falar. Aos poucos, tu foi falando. É muito difícil. E a tamanha coragem tua, como produtora de conteúdo influencer, né? A tamanha coragem tua de encontrar um jeito de continuar ali na tela. E também de hoje estar aqui nos contando e ter feito esse depoimento, né, no teu feed, trazendo esse depoimento, essa questão bem íntima e que eu sei que é difícil pra ti. Então, parabéns pela tua coragem, pela tua atitude. Eu espero que muitas mulheres e homens também tenham acesso a esse conteúdo, a esse episódio e que consigam refletir um pouquinho, né, e fazer escolhas conscientes. E vamos para finalizar, juntar com o episódio antes que tá aí, sobre ser escuta, né, gente? Mas é só um procedimento, uma cicatriz embaixo do pescoço. Para mim, é uma marca de um erro registrado na minha pele que eu não sei quando eu vou conseguir refazer. Que eu não tinha, eu não pedi, eu não quis. Me foi imposto. Então, a gente sabe da dor da gente. Trabalhei muito bem com isso. Muito bem, não sei, mas eu trabalhei. Eu lutei, eu me reinventei, eu levantei, eu fui, eu tentei passar por cima, mas tá aqui, tá comigo. Né? Sim. A gente saber também entender que pro outro aquilo era grandioso. Mas a gente tem que seguir. Obrigada por hoje, obrigada pela escuta, obrigada, Gabi, por ter trazido esse assunto junto comigo também, tu tão experiente nessa área, né? E fica aqui sempre o nosso alerta para todas nós, que a gente sempre consiga se cercar de informação para qualquer decisão na vida. Isso aí. Beijo, até o próximo.